Bem, boa tarde, pessoal, alunos da quarta etapa. Nós vamos começar a trabalhar esse segundo bimestre sobre o sistema digestório e a digestão humana. Vamos entender como é que funciona sobre o sistema digestório, dando continuidade sobre o estudo do corpo humano. Então, no nosso próximo slide, nós vamos analisar a seguinte maneira. Então, a gente vai ver o seguinte, sobre a digestão. Então, vamos compreender o que é essa digestão. A digestão humana tem o intuito de absorver os nutrientes presentes nos alimentos. A digestão acontece através de dois processos. Então, vamos destacar esses dois processos da digestão. Nós vamos ter o processo mecânico, ou também denominado de processo físico. Por que processo mecânico ou processo físico? Então, porque vai acontecer o processo da mastigação, da deglutição do alimento. Então, você vai mastigar, triturar os alimentos utilizando os dentes, fazer esse processo da deglutição. Então, todas essas etapas nós denominamos de processo mecânico ou físico da digestão. E também, dentro desse processo mecânico, é importante destacar os movimentos peristálticos. O que seriam esses movimentos peristálticos? Movimentos peristálticos, nada mais, na verdade, o que é? Movimentos involuntários realizados pelos órgãos. Esses movimentos, eles não dependem do meu comando. Eles irão acontecer naturalmente. Eu querendo ou não, eles sempre irão ser realizados, esses movimentos peristálticos. Outro processo de digestão é o processo químico. Nesse processo químico, nós vamos ter a produção de enzimas digestivas. Tá? O que é uma enzima? Então, já que estamos falando sobre enzimas digestivas. Enzima é uma substância orgânica produzida por células vivas, que atua como catalisador em certas transformações químicas. Então, nesse processo químico, nada mais é do que transformações químicas que estarão acontecendo com o alimento. A partir do momento em que esse alimento inicia esse processo de digestão, ele torna-se um bolo alimentar, assim, uma pasta que se dará a partir do alimento que ele foi ingerido. Tá? Então, dando continuidade aí, vamos falar um pouco sobre como é que essa digestão acontece. A maioria dos animais, tá, apresentam digestão completa. Alguns desses animais apresentam o sistema digestório incompleto, como assim podemos dizer. O que é ter o sistema digestório incompleto? São aqueles animais que apenas realizam a digestão pela boca, ou seja, ela começa pela boca e ela termina também pela boca. Ou seja, o alimento entra pela boca e as fezes saem pela boca. É que acontece com algumas espécies. No caso dos seres humanos, nós temos sistemas digestório completo. Como assim? Nós apresentamos boca e apresentamos ânus, ou seja, a digestão ela inicia-se na boca e ela termina pelo ânus, com a eliminação das fezes. Então, por isso o sistema digestório do ser humano é completo. Então, aqui eu descrevi para vocês o caminho do alimento, tá? Como é que esse alimento ele percorre seu caminho? Então, nós vamos ter a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino, caso intestino delgado e intestino grosso. E por final, nós temos o ânus, por onde essa digestão termina, com a eliminação das fezes para o meio externos. Tá? Então é importante a gente salientar que quando nós falarmos lá sobre o processo químico da digestão, essas enzimas, elas estavam presentes onde? Nos sucos, que são alguns desses sucos que eu irei citar para vocês. Nós temos primeiramente aqui o suco gástrico, que ele é produzido pelo estômago, que é responsável pela digestão de algumas proteínas, tá? Que vai acontecer lá no estômago. Então, o estômago é responsável pela produção do suco gástrico. Depois, nós temos o suco intestinal, ou entérico, como ele também é chamado, que é produzido pelo intestino delgado e tem como finalidade absorver carboidratos e proteínas. Bem mais lá na frente nós vamos entender o que são carboidratos, o que são proteínas, tá? Sobre esses nutrientes que estão presentes nos alimentos. Depois nós temos o que? O suco pancreático. Esse suco pancreático,
ele é produzido pelo pâncreas e ele é despejado no intestino delgado. E ele tem como função degradar algumas proteínas, além, é claro, de lipídios e amido. O amido é um tipo de carboidrato presente nos alimentos. E por fim, nós temos a bile. A bile, ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e liberada no intestino delgado. Ela funciona como uma espécie de detergente. Como assim detergente? O detergente ele tem a função de quebrar a molécula de gordura. Então a bile ela exerce essa função. Ela quebra essas moléculas de gordura, transformando em gotículas que possam serem absorvidas essas gotículas de gorduras que se resultou a partir da ação da bile no corpo humano, tá? Então nós temos aí esses sucos que são produzidos, onde eles estão localizados e onde é que eles atuam para realizar esse processo da digestão. Então tudo isso é o fenômeno da digestão. Então vamos dar continuidade no nosso próximo slide. Agora nós vamos falar sobre o sistema digestório. Como assim sobre o sistema digestório? O sistema digestório são os órgãos que compõem esse sistema, né? Lembrando que o conjunto de órgãos forma o sistema. Então aqui o sistema digestório ele está dividido em duas partes. Nós vamos ter órgãos ou glândulas anexas e nós vamos ter também o trato digestório ou tubo digestório, como assim ele é denominado. A gente vai entender nos próximos slides como é que funciona cada um deles. Começando aí pelas glândulas anexas. Dentro das glândulas anexas, elas assim são chamadas porque elas não participam diretamente do processo da digestão, e sim é uma participação indireta. Como assim? Através de produção de sucos, de alguns líquidos que serão usados nesse processo da digestão. Vamos começar pelas glândulas salivares. Que glândulas são essas? Essas glândulas salivares, elas estão localizadas na região da boca, tá? E elas são três. São as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais. Quais são a função dessas glândulas? A principal função delas é produzir a saliva, que vai deixar esse alimento aí molhado um pouco na nossa boca. Então, essa é a função dessas glândulas salivares, a produção de saliva, que nela também apresenta enzimas que irão ajudar nesse processo da digestão. Depois nós temos a outra glândula, que é o fígado, que é a maior glândula do corpo humano. Ele é de suma importância para o nosso corpo. No sistema digestório, o fígado está relacionado à produção da bile, que nós já falamos lá no slide anterior, relacionado sobre a produção da bile, que funciona como uma espécie de detergente para quebra de moléculas de gorduras lá no intestino delgado. Depois, nós temos a vesícula biliar, que é uma outra glândula. Essa vesícula biliar, a principal função dela é armazenar a bile por um período e depois essa bile é liberada no intestino delgado. Então, nós temos o fígado, que produz a bile, nós temos a vesícula biliar, que armazena a bile. E, por fim, encerrando os órgãos ou glândulas anexas, nós temos o pâncreas. Tá? O pâncreas ele é um órgão comum para o sistema endócrino, que é o sistema responsável pela produção dos hormônios, e nós temos também para o sistema digestório. No caso do sistema digestório, o pâncreas vai produzir o suco pancreático. Para o sistema endócrino, ele irá produzir alguns hormônios. Tá? Quando a gente for falar a respeito desse sistema endócrino, vamos entender um pouco mais que hormônios são esses produzidos pelo pâncreas. No demais, nós vamos focar para o suco pancreático, que é a função aí do pâncreas estar produzindo. No próximo slide, nós vamos ter a participação já do trato digestório e tubo digestório. Esses órgãos aqui, que eu estou me referindo, chamado trato ou tubo digestório, eles realizam a digestão. Então, é aqui que a digestão vai acontecer de fato. Então, nós vamos ter a boca como o primeiro órgão do sistema digestório. É por lá que essa digestão irá se iniciar, através da mastigação, deglutição. E a boca, ela apresenta estruturas que facilitam essa digestão, com destaque
para a língua e os dentes, tá? Então, os dentes, ele mastiga, ele corta, ele tritura o alimento, tá? E a língua aqui nos dá aquela sensação de gosto também, apresenta nela, né, a glândula salivar, que ajuda aí na produção de saliva. Então, essas duas estruturas compõem lá a boca para auxiliar nesse processo da digestão. Após o alimento sair da boca, eles se dirigem a um outro órgão, denominado de faringe. O que é a faringe? A faringe é um órgão comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, tá? Por onde passa o alimento. Aí, esse alimento ele é levado para o próximo órgão, que é o esôfago, que nós vamos falar a seguir. Lembrando que a faringe também pode passar o ar, tá? Então, quando nós estamos se alimentando, a passagem de ar se fecha da faringe para que ocorra a passagem do alimento. Então, porque se a passagem de ar fica aberta, aí ocorre o engasgo, onde muitas pessoas acabam se engasgando. Aí o alimento acaba indo para as vias respiratórias. Isso se dá por causa que a ligação da faringe com as vias respiratórias estava aberta. Então, normalmente, durante a digestão, se fecha essas vias respiratórias, né? Essa conexão com a faringe, fazendo essa ligação da faringe com o esôfago, para que o alimento percorra o seu curso natural. Então, nós temos o esôfago, tá? O esôfago, ele é um órgão em formato de tubo, responsável por transporte. Como é que acontece esse transporte no esôfago? Aquilo que eu citei anteriormente para vocês, que foi os movimentos peristálticos. Então, no esôfago, acontecem esses movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos involuntários realizados por esses órgãos. Por que isso acontece? Porque nesses órgãos nós temos a presença de tecido muscular. Então, há fibras musculares que facilitam esses movimentos peristálticos nesses órgãos. Logo em seguida, nós temos o estômago. O estômago ele é um órgão em formato de bolsa, né, uma bolsa dilatada, assim podemos dizer, onde se dá continuidade à digestão. Lá no estômago, nós temos aí a produção do suco pancreático, que vai realizar a digestão de algumas proteínas, como foi citado, e aí vai ocorrer toda uma etapa. O alimento ele fica armazenado no estômago por um determinado período e depois ele é direcionado para o próximo órgão, que é o intestino delgado, que é o que nós vamos analisar agora, tá? Então nós temos dois intestinos, nós temos o intestino delgado e nós temos o intestino grosso, sendo o seguinte, que o intestino delgado, ele varia aí o seu tamanho de pessoa para pessoa, entre 3 a 6 metros de comprimento, tá? Então, como é que se encontra esse intestino delgado? Então, a gente pode analisar, né? Então, ele se encontra todo enrolado na nossa região abdominal, não é 6 metros assim, como vocês possam imaginar. Então, essa é a forma em que o intestino delgado se encontra. Esse intestino delgado, ele está dividido em 3 partes. Nós vamos ter a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Depois nós temos o jejuno e por último o íleo, tá? Então, relembrando que é no intestino delgado que é produzido o suco entérico ou suco intestinal. Também é no intestino delgado que ocorre a liberação do suco pancreático e da bile. Podemos dizer aqui que a ação desses sucos digestivos vai ocorrer nesse intestino delgado. Então, aqui já estamos chegando no processo final da digestão, e onde o bolo alimentar vai passar para o próximo órgão, que é o intestino grosso. O intestino grosso humano, ele tem cerca de 1,5 metro de comprimento, tá? É onde a digestão ela se finaliza. Então ocorre a finalização da digestão. Aqui no intestino grosso vai ocorrer basicamente a absorção de água. Então vai se absorver a água que ainda está presente no bolo alimentar e a produção das fezes. Então aqui vai ocorrer a produção das fezes no intestino grosso. Assim como o intestino delgado, o intestino grosso ele apresenta 3 partes. A primeira parte do intestino grosso é o seco, o colo e o reto, tá? Como eles assim são denominados. Então,
a porção final do intestino grosso, desculpa, é chamada de reto, tá? Então, esse reto, ele se comunica com o meio externo através do ânus, que eu já havia comentado com vocês, que é por onde termina a digestão. Então, ao redor do ânus, desse orifício chamado ânus, que se faz essa comunicação com o meio externo, nós temos um músculo denominado de esfíncter. Qual é a finalidade desse músculo? Ele é responsável pela abertura do ânus, no momento em que as fezes estão sendo eliminadas. Então, esse músculo aí está localizado ao redor do ânus. Então, aqui nós terminamos o processo da digestão. Então, a gente compreendeu o que é esse sistema digestório, como é que ele funciona, quais são os órgãos que formam o sistema digestório e como é que se dá essa digestão. Então, para a gente falar de digestão, querendo ou não, nós temos que falar a respeito dos alimentos. Como assim dos alimentos? Os alimentos que nós ingerimos no nosso dia a dia, que é o nosso próximo assunto a ser dialogado, que é a importância dos alimentos. Então a gente sabe que os alimentos são muito importantes, eles desempenham diversas funções, fornecer energia para nossas células, eles fornecem nutrientes. Então a gente vai comentar um pouco sobre que nutrientes são esses, tá? Então, os alimentos eles são importantes porque fornecem nutrientes para o corpo humano, que necessitam desses nutrientes para realizar suas funções vitais. Vamos destacar os seguintes nutrientes que nós vamos trabalhar. Os carboidratos ou glicídios, que muitas pessoas conhecem como açúcar, né? Os açúcares, mas vale lembrar, vale ressaltar que quando se fala açúcar, geralmente associa-se a uma coisa doce. Nem todo carboidrato é doce. Existem alguns carboidratos que são doces, que é o caso da frutose, que é o caso da glicose, da sacarose. Porém, existem outros carboidratos que não necessariamente eles são doces. Então, por isso que a gente não vai utilizar o termo açúcar, e sim vamos utilizar o termo carboidratos ou glicídios. Nós temos aí as proteínas, os lipídios, os sais minerais e as vitaminas, tá? Então, coloquei aqui, exemplifiquei para vocês sobre os alimentos, né, que a gente ingere no nosso dia a dia e como é que eles funcionam. Então, continuando aí, nós temos os nutrientes, eles desempenham funções no nosso organismo. Que funções são essas? Fornecer energia para nossas células, carboidratos e lipídios, que tem essa função, participação da constituição dos tecidos humanos, ou seja, eles fazem parte da constituição das nossas células, que é o caso das proteínas, e exercem função reguladora. Os nutrientes que exercem funções reguladoras são os sais minerais e as vitaminas. Vamos conhecer cada um deles, tá? Então aqui nós temos as duas imagens mostrando sobre esses alimentos. Então vamos entender aí um pouco mais sobre cada um deles. Começando pelos carboidratos ou glicídios, que fornecem energia para nossas células. Então eles funcionam como uma espécie de combustíveis. Podemos dizer que é a nossa gasolina, a gasolina do nosso corpo. São os carboidratos e os lipídios. Existem vários tipos de carboidratos, eu listei alguns para vocês. A frutose, a sacarose, o amido, a glicose, a lactose, a galactose e entre outros, tá? Nem todos os carboidratos conseguem ser absorvidos pelos seres humanos. Existe um carboidrato que está presente nas plantas que nós não conseguimos fazer a absorção desse carboidrato, né? E aí, às vezes, é uma molécula muito grande e o nosso sistema digestório não consegue realizar a digestão desse carboidrato. Vou mostrar para vocês os carboidratos que o nosso sistema digestório consegue absorver, né? Começando aí pela frutose. Nós temos aqui esse exemplo, várias frutas que nós podemos observar. Então, a frutose é um carboidrato que está presente nas frutas, tá? Em diversos tipos de frutas. Depois nós temos a glicose e também frutose. Aqui nós temos o mel, tá? O mel, ele é rico em glicose, ele é rico também em frutose, esses dois tipos de carboidratos. Vamos lá, mais adiante, analisar outros carboidratos. Então, nós temos aqui a lactose, que está presente no leite. Então, no início da nossa vida, tá? Nos nossos primeiros meses, primeiros anos de vida,
O único carboidrato que nós ingerimos é a lactose, que está presente no leite materno. Então, durante aí os primeiros meses de vida, nós ingerimos basicamente lactose, esse carboidrato presente no leite. Nós temos a sacarose, que está presente lá no açúcar refinado, que a gente utiliza para adoçar bolos, adoçar sucos, né? E entre outros alimentos que nós usamos no nosso dia a dia. E por fim, nós temos o amido. O amido ele está presente em algumas raízes e alguns caules. No caso da mandioca, né, que é um tipo de raiz, e nós temos a batata inglesa, que é um tipo de caule, que é onde está presente os amidos. Então a gente já sabe qual é a função dos carboidratos no nosso organismo. No próximo slide, nós vamos analisar outro nutriente, que são os lipídios. Esse nutriente aqui, os lipídios, eles devem ser consumidos com moderação, porque eles acabam em excesso acumulando-se lá no tecido adiposo, né? Que são os tecidos que são formados por células de gorduras. Então, os lipídios, eles também, assim como os carboidratos, eles fornecem energia para nossas células e eles constituem membranas celulares. Então, eles constituem algumas partes das nossas células. Então, eu vou destacar aqui para vocês os seguintes lipídios. Nós temos os óleos, né, os óleos vegetais, soja, girassol, canola, que são alguns desses exemplos de lipídios. Nós temos o azeite de oliva, que é um tipo de lipídio, o azeite de dendê, e ele também está presente nas gorduras, como banha de porco, banha de galinha, nos ovos, no coco. Então nós temos aqui algumas imagens. Nós temos uma carne com bastante gordura, né? Lembrando que essa gordura é fonte de lipídio. Nós temos aqui os óleos vegetais que eu citei para vocês, óleo de girassol, óleo de soja. Aí nós temos também o azeite, né? O azeite de oliva, tá? Banha de porco e a castanha do caju, que também é uma fonte de lipídios. Então já sabemos aí como é que funciona os nossos lipídios. No nosso próximo slide nós vamos ter as proteínas. As proteínas, elas participam da constituição do tecido do corpo humano. Ou seja, as nossas células necessitam de proteínas, principalmente nesse processo de renovação de células. Então, elas irão se renovar a partir de quê? Dessas proteínas que estarão presentes nos nossos alimentos, porque elas fazem parte da composição dos tecidos do nosso organismo. Então, que alimentos são esses ricos em proteínas? As carnes, né? Carne de boi, peixe, frango, porco, está presente no leite, nos seus derivados, está presente no feijão, na soja, na ervilha, como vocês podem analisar. Nós temos aqui, por exemplo, a carne, né? Um pedaço de carne onde mostra uma fonte de proteína. Nós temos a ervilha. A ervilha também é uma fonte de proteína. O feijão, tá? Nós temos aqui dois tipos de feijão. Aqui embaixo nós temos a soja, que é utilizado como também fontes de proteína. E nós temos os derivados do leite, que no caso aqui em questão é o queijo. Então essa é a principal função, né? O papel das proteínas no nosso organismo e os alimentos que são ricos em proteínas. Vamos dar continuidade, que agora a gente chegou naqueles nutrientes que são denominados que tem a função reguladoras, né? Porque eles ajudam em determinado processo do nosso organismo. Começamos aqui pela banana, né? A banana ela é rica em sais de potássio. O que é o sais de potássio? É um tipo de sal mineral. Então vamos lá entender sobre os sais minerais. Os sais minerais, eles exercem funções reguladoras no nosso organismo, onde a carência desses sais minerais pode resultar no aparecimento de doenças. É importante frisar também que eles também devem ser consumidos com moderação, porque em excesso, esses sais minerais também podem causar doenças aos seres humanos. Então, coloquei aqui alguns exemplos de sais minerais. Nós temos o sais de cálcio, o sais de sódio, sais de ferro, sais de fósforo, sais de iodo e o sal de cozinha, né, que eu acabei colocando, que também é o sal de sódio, né,
podemos frisar aí. E existem outros exemplos de sais minerais, como o sais de flúor, o sais de magnésio, mas eu citei apenas alguns. Então vamos lá analisar nossas imagens. Por que a banana? A banana é um alimento rico em sais de potássio, tá? Então, o sais de potássio, assim como o sal lá de cozinha, né, como o sal de sódio, eles são importantes principalmente para os impulsos nervosos. Como assim? As nossas células do sistema nervoso, tá, os neurônios, eles se comunicam através de impulsos nervosos. Para esses impulsos nervosos acontecerem de forma correta, eles necessitam de sais de potássio para que isso ocorra. Então está presente onde? Lá na banana. Então a gente já sabe que sais de potássio é importante para o nosso sistema nervoso. Então ele é de suma importância para o sistema nervoso. Não somente como para o sistema nervoso, como também ele regula a quantidade de água no nosso organismo. Depois nós temos os sais de cálcio, que é importante para a formação dos ossos. Então esse sal de cálcio, que está presente aqui nesses alimentos, como vocês podem observar, nos leites, nos seus derivados, tá? no brócolis, como a gente pode estar analisando, no abacate, em algumas... no iogurte, né, que é um derivado do leite, a gente pode estar analisando da seguinte forma. Então já sabemos que os sais de cálcio, eles são de suma importância para o fortalecimento dos ossos, tá? Então a ausência dele pode desencadear alguns problemas relacionados à falta de cálcio no organismo, deixando os ossos quebradiços, tá? Então, dando continuidade, nós vamos ter os sais de ferro. Tá? Esses sais de ferro, eles fazem parte da constituição da hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento respiratório presente nas células do sangue, especificamente nas hemácias. Lembrando que as hemácias são as células vermelhas do sangue, ou seja, então, nas células vermelhas nós temos esse pigmento respiratório chamado hemoglobina, e que ele necessita de sais de ferro, essa hemoglobina, que está presente no fígado. Então vocês podem analisar aí nessa imagem sobre os sais de ferro, tá? No ovo, no espinafre, na ervilha, feijão, tá? São alguns exemplos de fontes de sais de ferro. E por fim, nós temos aqui os frutos do mar. Os frutos do mar, eles são ricos em sais de iodo. Eles são muito ricos em sais de iodo. A carência de sais de iodo pode resultar em problemas na glândula da tireoide, que é essa saliência que é localizado aqui na nossa região do pescoço. Então, essa glândula tireoide, ela necessita de sais de iodo para o seu funcionamento. Muitos estados brasileiros que não fazem... que não ficam no mar, né? não estão localizados na costa litorânea do Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil, a carência desse sais de iodo, pelos fatos dele estar presente nos frutos do mar. Então o que acontece? O sal de cozinha que a gente utiliza no nosso dia a dia, no preparo dos alimentos, no sal de cozinha é adicionado uma pequena quantidade de sais de iodo, que é justamente para evitar aí essa carência de sais de iodo, já que eles são encontrados nos frutos do mar. E aí nós temos, por exemplo, estados brasileiros que não estão localizados nessa costa atlântica, que é o estado do Mato Grosso, o estado do Amazonas, o estado de Rondônia, né? O Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, esses estados que não entram em contato, né, com o Oceano Atlântico. Então, muitas vezes, a população desses estados ela tem essa carência de sais de iodo. Então, para resolver esse problema, o Ministério da Saúde adicionou o sal de iodo no sal de cozinha no preparo dos alimentos, tá? Então, porque a falta desse sal de iodo causa problema na glândula da tireoide. Tá? No nosso próximo slide, nós vamos analisar o seguinte, que a gente vai falar agora sobre as vitaminas. Assim como os sais minerais, as vitaminas, elas exercem funções reguladoras. Então, elas são de suma importância, tá, para o nosso organismo. Então, olha lá, destacando, as vitaminas desempenham funções reguladoras, elas são substâncias fundamentais para o funcionamento harmonioso do organismo. Então, para o nosso corpo funcionar de forma harmônica, nós necessitamos de vitaminas. Quais são essas vitaminas?
Então vamos lá. Vamos começar aí a falar a respeito das vitaminas. Nós temos a vitamina A, as vitaminas do complexo B, e daqui a pouco eu vou comentar, né, sobre essas vitaminas do complexo B, que nós temos aí vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, tá? Ácido nicotínico e ácido pantotênico. Então, todas essas vitaminas que eu citei para vocês, elas compõem o que nós denominamos de vitaminas do complexo B. Cada uma delas tem uma função importante. Eu destacaria aqui, no caso, a importância do ácido fólico, principalmente para gestante, né? Que é importante para a formação do bebê. Então, durante o pré-natal, geralmente o médico recomenda ácido fólico, que é um tipo de vitamina do complexo B. A vitamina B12, né? Que é uma vitamina muito importante, porque ela participa da formação dos neurônios. Então, ela é de suma importância para o nosso sistema nervoso. É claro que as outras desempenham funções. Então, o que vale ressaltar? A carência de algumas vitaminas, elas podem resultar em doenças para o nosso organismo. Aí, dando continuidade, nós temos a vitamina C, vitamina D, vitamina E e, por último, a vitamina K. Vamos lá analisar cada uma delas e entender aí sobre os alimentos onde elas estão presentes. Então, a vitamina A, como a gente pode analisar aqui, vitamina A está presente principalmente naqueles alimentos de uma cor mais amarela, alaranjada, né? Como a gente está observando aqui. Então, nós temos aqui alguns alimentos ricos em vitamina A. Nós temos a cenoura, a abóbora, o mamão, o pimentão, tá? Então, essa vitamina ela está relacionada também à capacidade da visão, ou seja, a capacidade de enxergar. A carência de vitamina A ela ocasiona uma cegueira, ela pode ocasionar uma cegueira, ou seja, a pessoa ter dificuldade na visão. Então a gente vê aí a importância da vitamina A para o nosso organismo, tá? Então logo em seguida nós temos aí as vitaminas do complexo B, que são todas essas que eu citei anteriormente para vocês, né? Então são conjuntos de vitaminas, né, associadas ao crescimento do organismo e entre outras funções que ela desempenha. Eu citei aí algumas dessas funções para vocês, né? No caso da vitamina B12, do ácido fólico, que são alguns tipos de vitaminas do complexo B. No próximo slide nós vamos ter a vitamina C, né? A vitamina C e a vitamina D. No caso da vitamina C, vamos destacar aqui algumas importância dela. Ela é importante na manutenção dos tecidos, né, do corpo humano, na sustentação do corpo, ossos, cartilagens e derme, né, na formação e conservação dos dentes, no crescimento e fortalecimento do corpo contra certas infecções. Ou seja, ela é de suma importância para o nosso sistema imunológico, a vitamina C, tá? Então, logo em seguida, nós temos aí para onde essa vitamina C está presente. Ela está presente principalmente nas frutas cítricas, como eu posso destacar aqui algum exemplo dessas frutas, né? Está presente no abacaxi, na laranja, no kiwi, no morango, né? São alguns desses alimentos ricos em vitamina C. A vitamina D, assim como o sais de cálcio, a vitamina D é importante para o fortalecimento dos ossos. Mas não é só consumir a vitamina C, a vitamina D, desculpa, né? Não é apenas fazer uso, absorção dessa vitamina D. A vitamina D, ela só vai entrar em ação no nosso organismo a partir do momento em que você ficar exposto ao sol. Então, onde essa vitamina D, ela vai conseguir penetrar as células do osso, ou seja, o tecido ósseo. Então, por isso que é bom, além de consumir alimentos ricos em vitamina D, que você fique exposto ao sol por um determinado período, né? Entre 10 a 15 minutos, você deve aí tomar um pouco de sol para que essa vitamina D ela faça efeito no seu organismo. Então, para encerrar aqui, nós temos as nossas últimas vitaminas, que é a vitamina E e a vitamina A. Então, a vitamina E ela ainda está sendo bastante estudada pelos cientistas. Não há ainda um consenso em dizer qual é a importância da vitamina D. Sabe-se o seguinte, né? Que a carência dela pode prejudicar
alguns órgãos do nosso corpo. Então ela ainda está em estudo, né? Então ela é importante para a formação aí das hemácias, né? Como no processo de cicatrização dos tecidos. Então nós temos aqui alguns alimentos ricos em vitamina E, né? Como a gente podemos citar. Nós temos o leite, nós podemos citar aí o caso do brócolis. Nós temos aí nas imagens alguns tipos de castanhas, né? Que as castanhas são alimentos ricos em vitamina E, que aí elas exercem essa função. E por fim, nós temos a vitamina K. Ela é importante para a coagulação do sangue e a deficiência dessa vitamina, ela favorece, na verdade, o aparecimento de hemorragias. Então começa a acontecer hemorragias devido à carência de vitamina K. Então a vitamina K, ela está presente no repolho, na couve, no brócolis, na selga. São algumas fontes de vitamina K, como a gente pode observar. Brócolis, a selga, na rúcula, nós temos também a presença de vitamina K. Então, aqui a gente encerra, né, o nosso estudo sobre os nutrientes que estão presentes no alimento. Então, só relembrando aí que nesta aula de hoje nós estudamos sobre o sistema digestório e o processo da digestão. Dentro desse processo da digestão, a gente viu o papel dos alimentos, né, que são os nutrientes que estão presentes nesse alimento. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e depois a gente vai partir para o momento de tirar a dúvida de cada um de vocês. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.